Estou aqui com a Rita. A Rita tem uma pergunta para o doutor Cláudio. Bem-vinda, viu, Rita? A Rita é de Juiz de Fora. Boa noite, doutor. A partir de qual idade o homem deve procurar o urologista? Boa noite. Obrigado. Bom, o urologista, ele antigamente, até pouco tempo atrás, deveria ser visto aos 40 anos, pela recomendação da Sociedade Americana de Urologia. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda a partir dos 50 anos. Recentemente, houve uma mudança nisso daí, por uma série de questões que a gente pode conversar depois em um outro programa, porque dá pano para muita manga. Mas o homem agora, pela Sociedade Americana de Urologia, deve procurar o urologista a partir dos 55 anos, isso especificamente para ver questões da próstata, né, que é o que a maioria dos homens acaba indo. Então, seria dos 55 anos até os 70, e, obviamente, isso pode ser visto antes ou, enfim, durante ao longo da vida, com outras questões, e aí adolescência para ver questões de prática sexual, de doença sexualmente transmissível, infertilidade em homens por volta aí dos seus 30 anos. Enfim, existe uma série de outras questões que podem ser ou são vistas pelo urologista, mas obrigatoriamente, ou pelo menos com mais certeza, a partir dos 55 anos. Obrigado. Antes de seguir a próxima pergunta, eu quero agradecer muito a você que é nosso sócio, por sua causa que a TV Canção Nova está no ar. Obrigado por você, todos os meses, lembrar da Canção Nova e ser conosco também um evangelizador. O endereço para que você entre em contato e possa tornar-se um sócio da Canção Nova, nesse mês que você participa, 0 Operadora 12 3186-2600, ou então o endereço eletrônico, que é clube.cançãonova.com. Eu não sei quantos na plateia aqui que são sócios da Canção Nova, mas eu quero agradecer a todos que são sócios da Canção Nova. Obrigado também por lembrar de pedir a Deus pela Canção Nova, porque nós estamos todos em missão. Obrigado pela presença de todos, e quem sabe hoje você pode tornar-se um sócio e pode optar também pelo débito automático. Você vai nos indicar um valor, uma conta bancária, uma data, e nós vamos cuidar da sua contribuição com a evangelização através da Canção Nova. Lembrando especialmente os nossos sócios que estarão patrocinando de forma toda especial toda a cobertura da Jornada Mundial da Juventude, a partir já desta semana, com diversas transmissões diretamente lá do Rio de Janeiro. Então, mais uma vez, obrigado, em nome de toda a família brasileira, de modo especial. Nós continuamos tratando do nosso assunto de hoje, que é a saúde do homem, e a Leila tem perguntas para quem, Leila? Tem dúvida? Para o doutor Cláudio. Vamos lá. Ele é do Rio de Janeiro, tem 36 anos, ele diz o seguinte: nem sou tão velho, nem tão novo, mas sinto falhas para a ereção e ejaculação precoce. Porém, no meu caso é mais difícil, porque minha esposa suspeita ter vaginite ou vaginismo. Nós usamos K.Y. Sinto que quando uso Girilon energético, eu sinto melhor em relação à ejaculação precoce. Energético me favorece? Obrigado, Leila. Doutor Cláudio, por favor. Bom, energético, essas medicações que existem para essa área sexual, da parte sexual, que não são medicações, não são remédios, eles não têm uma regulação muito definida, pelo menos eu não conheço. E muitas dessas medicações vêm com alguns hormônios, são muitos produtos, às vezes, importados, e aí eu já não consigo dizer com mais certeza. Na prática, essas plantas, enfim, comidas, tem muito mais um efeito placebo, que a gente chama, ou seja, de induzir o paciente a ter uma melhor resposta do que alguma coisa comprovada cientificamente. De forma que, assim, eu não conheço esse remédio, essa medicação, esse produto que você está usando, mas provavelmente o que ele acaba usando ou tendo de efeito é esse efeito placebo, como eu chamei, e não um efeito orgânico realmente. Obrigado, doutor. Vou conversar agora com o doutor Vanderbilt. Estou aqui com esta amiga que é de Votuporanga, em São Paulo. A pergunta é a seguinte: é uma senhora, é a Nilceia, e ela diz que tem muita dor na perna esquerda. Já procurou um ortopedista, que encaminhou para um vascular. Ela quer saber se pode estar com algum problema na veia da perna, pois já tem tendinite na perna. Tem 35 anos e está acima do peso. Se o ortopedista já recomenda uma avaliação vascular,
porque provavelmente um problema ortopédico maior você não deve estar tendo. Muitas vezes é comum pensar, poxa vida, as minhas duas pernas trabalham iguais. Então, tem a mesma idade, trabalham iguais, porque uma dói e a outra não. Mas, realmente, algum problema vascular pode estar acontecendo. Nós temos 2 tipos de circulação, a arterial e a venosa. Pela sua idade, provavelmente, você pode já ter algum comprometimento na circulação venosa, com algum grau de formação de varizes, por mais que não seja visível, você já pode estar tendo o que a gente chama de algum acometimento de vasos mais internos. Então, uma avaliação talvez realmente fosse bem recomendado para você. Uma curiosidade me veio da sua resposta, que é a questão da idade. Eu já fiquei muito curioso a respeito da questão da idade indicada para procurar um urologista. O senhor falou que, pela sua idade, é possível que já existam problemas vasculares. Existe uma idade em que o homem já deve se antecipar ir procurando um vascular? Eu costumo brincar com meus pacientes que eu tenho, de vez em quando, a gente indica lá cirurgia, um procedimento cirúrgico para pacientes jovens, 20 e poucos anos, e às vezes as pessoas assustam um pouquinho. E eu falo realmente que o meu recorde de operar foi um jovem de 15 anos de idade e tinha muita varizes. Realmente ele tinha bastante varizes de indicação cirúrgica, não tinha dúvida nenhuma, e realmente eu cito ele sempre porque ele foi o recorde de idade em relação à doença venosa. Então, realmente, não tem idade. Hoje, as pessoas têm mais acesso ao médico. O médico hoje ele está mais fácil, nem que seja, não precisa ser o especialista, mas um clínico, um cirurgião geral, você acaba tendo uma facilidade de chegar a ele. Por ali você já vai ter uma orientação melhor de qual talvez seja o problema e até você vai chegar ao especialista para resolver. Obrigado, doutor. Leila, imagino que a sua próxima pergunta é para o Gerson Abarca. Eu vou identificar Edinho Blatner, de Bebedouro, São Paulo. Ele pergunta o seguinte: o sexo realizado diversas vezes, uma vida ativa sexual antes do casamento, pode prejudicar o casal após o casamento? Ele pergunta se vive a castidade antes do casamento, isso vai contribuir uma vida sexual saudável? Olha, a minha preocupação com essa temática de hoje é que os índices de disfunção erétil, de ejaculação precoce é muito alto. Eu considero, Você pega índice de 40%, 45% de disfunção erétil numa sociedade aí de masculina de acima de 18 anos, o alto índice de consumo desses produtos para melhorar o desempenho sexual. Então, qual que é a pergunta que eu faço, que me leva a pensar? No país que se fala muito de liberdade sexual, de atividade intensa sexual, no meio masculino existe muito essa coisa dos homens fazer piadas de sexo, todo mundo é bom de cama, E os índices somados entre ejaculação precoce e disfunção erétil, nós temos situações que chegam até 70% de pessoas com disfunções. Eu costumo comparar, de cada 100 homens, 70 têm algum sofrimento sexual a nível de disfunção. Então, nesse sentido, que eu percebo que aquilo que a Igreja Católica vem dizendo há anos e anos sobre a castidade, sobre levar uma vida sexual mais regrada, focada num plano um pouco mais amplo de vida, não só voltada para a questão sexual, a longo prazo, traz um benefício muito grande para os casais. Casais que têm essa postura de vida da castidade, namoro, noivado e casamento, a castidade no casamento também significa o respeito ao outro, a questão da abstinência periódica, todas essas coisas que implicam o relacionamento conjugal, não só o ato sexual, faz com que ao longo dos anos as pessoas mantenham uma qualidade sexual melhor. Por exemplo, casais que usam o método Billings têm mais índice de quantidade de relação sexual do que casais que usam anticoncepcionais, por exemplo. Então, nesse sentido que eu respondo essa questão, mostrando que não é direta essa questão. Quanto mais se usou na juventude sexualmente, mais disfunção vai ter. O problema é a forma com que se aprende a viver a sexualidade. A gente tem vivido muita sexualidade no meio masculino como se nós fôssemos animais.
vê a mulher apenas como um vaso depositário de espermas. E, na verdade, a mulher é muito mais que isso. Uma boa relação sexual, ela tem que tem que ser proveniente de um vínculo afetivo, de um comprometimento com o outro. E é isso que está dando as respostas negativas para os homens, principalmente. A gente que foi treinado a ver a mulher como objeto, nós não estamos dando conta disso. Então, a gente está com uma profunda perca de identidade. Eu acho que hoje a sociedade mundial está sofrendo de uma profunda perca de identidade do masculino, do papel do homem na sociedade. E aí onde vai bater? Na questão sexual, naquilo que o homem macho tinha como grande elemento. Eu sou potente. E aí casa e depois de um tempo já não dá conta mais dessa relação sexual ser prazerosa. Então ainda eu vejo que essa questão da castidade, ela contribui muito para que a longo prazo você tenha uma melhor disciplina sexual. Ok, muito obrigado. A pergunta aqui está separada para o Dr. Vanderbilt. E é a seguinte, ele pediu para não ser identificado, ainda bem que eu vi, porque esses dias eu falei aqui, estou aqui com meu amigo Antônio, que pediu para não ser identificado. Foi uma beleza, mas dessa vez eu fui salvo aqui. Então, ele é do Rio Grande do Norte, ele diz, eu tenho 40 anos, estou acima do peso, tenho taxa de colesterol alta, e eu quero saber se isso pode ocasionar também disfunção erétil. Com certeza, viu? Com certeza, o cuidado que você tem que ter, né, para tudo no seu corpo funcionar, tem que ser um cuidado geral. Então, parte desde o seu bem-estar emocional até o seu estilo de vida que o seu corpo vai responder. Então, você estando com colesterol elevado, estando com excesso de peso, isso tudo, com grande certeza, vai te trazer um prejuízo em algum momento da sua vida, né? Seja em disfunção erétil ou seja em algum problema maior, como, né, um derrame, um problema renal, como já foi dito no começo do programa, e buscar, né, ter uma situação melhor, um conforto melhor, uma saúde, um bem-estar, isso aí com certeza vai ser um grande passo na sua vida. Obrigado, doutor. O senhor pede para não ser identificada, doutor Cláudio, e diz, de vez em quando, tendo relações sexuais com minha esposa, sinto dor no canal da urina. Acontece de vez em quando. Isso é normal? O que é que eu devo fazer? Não é normal sentir dor, né? Na verdade, o ato sexual, a relação sexual tem que ser prazerosa e não pode ter dor. Se está tendo dor durante o ato sexual, precisa fazer uma avaliação com o urologista. Isso daí, infelizmente, esse tipo de quadro não é comum e vai precisar de uma série de exames de urina, esperma, enfim, para tentar descobrir. Infelizmente, vai precisar do exame físico, né, que o outro telespectador não queria fazer, mas esse... Ou quem sabe, 99% dos telespectadores... Talvez não queiram, mas vai precisar ser examinado no consultório, não tem jeito, para eu tentar diagnosticar o problema. Ok. Obrigado, doutor. Leila, é contigo. Eu vou lançar a pergunta para os dois doutores. Ele não quer ser identificado, ele diz o seguinte, toda vez que tenho relação, eu sinto uma dor muito forte de cabeça e tenho que parar a relação na hora. E só assim a dor passa. Que especialista eu devo procurar? Começo com o doutor Vanderbilt. Vamos lá. Muitas vezes, né, considerando uma situação mais genérica, durante a relação você com certeza está fazendo um esforço físico, né? E esse esforço físico, você não estando preparado para ele, isso com certeza pode gerar algum desconforto a você, né? Como uma alteração pressórica. Muitas vezes o seu coração já não está funcionando Doutor, tão bem. desculpe, o que é alteração pressórica? A pressão variar, ou para cima ou para baixo. Ok, obrigado. Normalmente, as dores de cabeça são mais associadas com as pressões mais altas. E isso é mais condizente com a situação de quando você não está preparado para fazer uma atividade física. Vamos mudar o ato sexual para uma corrida. Você não está preparado para fazer uma corrida e vai fazer uma corrida que seja curta, mas você vai fazer um esforço físico muito grande, você vai aumentar a sua frequência do coração, você vai subir a sua pressão sanguínea e isso vai trazer um desconforto para você. Então, o ato sexual ele pode ser visto como uma forma parecida com isso, um esforço que você está fazendo e isso pode estar gerando alguma alteração pressórica, nível de pressão, podendo subir a sua pressão. Doutor Cláudio, obrigado, doutor.
do ponto de vista orgânico, não tem relação entre o pênis, ou, enfim, a região genital e a cabeça, né? Então, o fato do sexo não vai causar cefaleia, não vai causar dor de cabeça. O que pode acontecer é Aliás, é outras... para não ter dor de cabeça. Exatamente. O que eventualmente acontece é isso que o Dr. Vanderbilt falou, quer dizer, tem outros problemas de saúde que tá levando a dor de cabeça. Então, a pressão, enfim, precisa ser avaliado medicações e outras questões que podem estar associadas aí a essa cefaleia, essa dor de cabeça. Eventualmente, essa cefaleia, essa dor de cabeça, por mais que pareça uma piada, isso pode estar associado a algum problema psicológico. Então, o homem não está se sentindo à vontade, não está legal aquilo, e isso ser um escape ou ser uma forma de tentar evitar ou de dar uma desculpa, vamos colocar isso bem claro, para fugir daquela relação sexual. Pela primeira vez na história, eu escuto falar da possibilidade de um homem dizer que está com dor de cabeça, que a gente escuta muito reclamação dos homens, da mulher que diz, não, hoje não, porque eu estou com muita dor de cabeça. O que acontece é que o homem É fica a com primeira medo. vez que eu escuto isso. Quando o homem tem, por exemplo, disfunção erétil, é muito frequente eles chegarem no consultório e não falarem que eles estão com disfunção erétil. Eles falam que eles têm uma dor de cabeça, uma dor no pênis, fica zonzo e por isso não consegue ter relação. E aí, quando você vai conversar um pouco melhor com ele, mas e aí, como é que está a parte da potência, a parte sexual? Ah, não está legal. E aí você vai ver que também o relacionamento com a mulher não está legal, enfim, tem problemas no trabalho, a questão financeira tá ruim, e ele acaba usando ele somatiza, né, que a gente chama, ou seja, ele cria algum tipo de sintoma para poder explicar o problema dele sexual. Porque, do ponto de vista científico, ou técnico, ou, né, orgânico, não existe relação entre o pênis e a cabeça. Quer dizer, não teria essa ligação para causar essa dor. A não ser um caso de hipertensão, de pressão alta, enfim, de doenças orgânicas. Então, ele precisa ser avaliado e aí ver o que está acontecendo aí nesse momento. Ok. Obrigado. Coragem na avaliação, minha gente. Leila, com você, pergunta? Para o doutor Cláudio. Não quer ser identificado, ele pergunta o seguinte: existe alguma relação entre a masturbação e a ejaculação precoce? E caso afirmativo, se o fato de se parar ajuda a prevenir a ejaculação precoce? Novamente, a ejaculação precoce não tem relação orgânica com a masturbação, ou seja, não é porque você se masturba que você vai ter ejaculação precoce. Mas o fato é que alguns pacientes, ou alguns homens, eles acabam tendo uma visão errada do sexo, aquilo que o Gerson já falou. Quer dizer, o sexo deixa de ter um caráter muito maior para se resumir a um processo mecânico. E aí, obviamente, ele vai ter problemas. E aí, sim, ele vai desenvolver ejaculação precoce. Muitos desses são jovens, né, frequentemente começam, tem a questão do preconceito, do medo de falar sobre sexo, então se masturba, é escondido, é feio, e aí na hora do sexo também não faz, quer dizer, é uma coisa mecânica e obviamente vai repercutir na vida sexual dele mais tarde, e dos efeitos é a ejaculação precoce. Eu vejo que essa questão é importante porque a questão da masturbação, tirando aquela fase de exploração, de autoconhecimento, quando ela vira um hábito, então aí canaliza esse hábito para a vida sexual. Então, a pessoa, muitas vezes, vai desenvolver um comportamento de um ejacular rápido, porque ele vem de uma compulsão masturbatória. E a indústria pornográfica, ela produz essa necessidade no homem, de você dar força para a tua atividade genital. Só que um homem casado, ele tem uma mulher do outro lado e que tem sentimentos e tem necessidades. Vamos dizer, o grande presente que Deus dá para um casal é o prazer sexual no quarto conjugal, é a núpcias, né? É o regozijo, quer dizer, é a parte onde os dois sentimentos de amor se unem corporeamente. Você vive o céu no corpo, né, da relação amorosa. Se você tem todo um vício por imagem midiática, por filmes, obsessivamente dizendo que sexo é apenas genital, na hora que ele parte para uma relação que ele precisa de se integrar com o outro, ele não dá essa resposta, ele só vai continuar dando a resposta genital. Eu tenho muitos pacientes que nós já conseguimos diminuir
a ejaculação precoce com a revisão da prática masturbatória. Muitos homens casados, às vezes, têm atividade sexual com a esposa e ainda continuam na masturbação depois de ter atividade sexual porque acham que não estão satisfeitos. Aí você já vê que é um sintoma de compulsão, que é de repetição, obsessiva até. Que aí são as tareas que vão desenvolvendo na cabeça do homem. Existem aspectos viciosos da masturbação, Jair? Então, a masturbação, tudo que é bom para o corpo, vicia. Todos os objetos que se cria dependência é porque faz algum bem de satisfação imediata. Então, a masturbação, ela cria um problema da compulsão e da culpa. Porque a pessoa se masturba, ela não queria se masturbar. Então, pela culpa, ela paga a culpa com a masturbação. Então, isso vira um mecanismo obsessivo, compulsivo. E aí, então, torna-se muito difícil a pessoa ter um controle genital. E aí vai desencadear, sem dúvida alguma, a ejaculação precoce. Por isso que a orientação na adolescência, não punir o ato masturbatório do tipo, Deus vai te castigar, porque isso intensifica o desejo de se masturbar. Quando você pune de forma assim, trazendo essa questão do pecado, mas principalmente com repressão. Você tem que orientar para uma sexualidade mais ampla, como expressão de vida, conscientizar o jovem. E a questão de colocar o afeto, o vínculo afetivo na relação com aquele adolescente, porque na carência afetiva ele tende a buscar na masturbação uma fuga para aquele afeto que ele não está tendo no ambiente familiar ou no ambiente de trabalho ou de escola. Então, as coisas desencadeiam na questão sexual. E as disfunções sexuais é um representativo de que o ser humano precisa mudar de rumo. O que a sociedade está propondo não está dando certo, que é esse prazer imediato. O sofrimento é muito grande, né? Obrigado, meu querido. Deixa eu convidar você para o evento nesse final de semana na Canção Nova. Nós estamos esperando você para o nosso acampamento para casais, com o tema Com o Seu Amor Eu Vou Mais Longe. Eliana e eu, nós estaremos neste acampamento, o diácono Nelsinho e a Márcia também, e eu acabei sem trazer aqui o nome dos outros participantes. Peço que a Ellen me ajude e me diga, porque eu acabei sem trazer o papel aqui com os outros que estarão comandando o acampamento nesse final de semana. É um acampamento muito querido, normalmente no mês de julho. Normalmente ele acontece no finalzinho do mês de julho. Ele foi antecipado, assim como o acampamento PHN foi antecipado também, por conta das transmissões da Jornada Mundial da Juventude. Na sexta-feira tem show com o Braz Oz. No sábado tem show com Cantores de Deus. E eu estarei fazendo o show seguinte. Será o show Amor é Decisão, às 21 horas, às 21 horas, Cantores de Deus, às 22h30, eu estarei cantando o show Amor é Decisão, com a participação da Nazaré Araújo, que estará fazendo os duetos que estão presentes aqui no CD Amor é Decisão. Este CD você também já pode adquirir a partir de agora, no telefone 0 operadora 12 3186 2600. Nas lojas Canção Nova, na nossa loja virtual você encontra o CD Amor é Decisão e também outros produtos de evangelização, loja.cançãonova.com. E com os nossos evangelizadores porta a porta. Com uma novidade que gostaria de contar para você, que o Cleto, que esteve aqui na semana passada, nos indicou. Você pode entrar em contato com a Canção Nova para conhecer o revendedor porta a porta mais próximo de você. Aonde você vai? Você vai no endereço portaaporta.cançãonova.com. Aí você vai localizar o revendedor porta a porta mais próximo de você e você vai fazer contato e ele vai até a sua casa levando os produtos da Canção Nova. Nesse final de semana esperamos você então para o acampamento para casais com o tema Com o Seu Amor Eu Vou Mais Longe. Se eu descobrir as outras participações, já eu conto para você. Está na hora do... Ah, legal, tem um endereço para você conferir. blog.cançãonova.com blog.cançãonova.com/eventos. Eu sei que é muita informação, mas a gente repete. blog.cançãonova.com/eventos. Você vai conhecer este evento e você vai conhecer outros eventos da Canção Nova também. Dá tempo de mais uma pergunta? Demorou para responder? Dá tempo sim, vamos aproveitar. Vai lá, Leila. Doutor Cláudio, não quero me identificar. No caso do exame de próstata, qual seria o mais seguro? O de sangue ou o convencional?
e a partir de qual idade eu devo fazer? Bom, seguro, os dois são seguros, né? Na verdade, os dois são complementares, né? Que é o PSA. O exame de sangue é o PSA. O que é PSA, doutor? PSA é uma sigla em inglês para antígeno prostático específico. Vai ter que traduzir de novo. É uma sigla para uma substância que a próstata produz e quando tem câncer de próstata está aumentado no sangue. Então, para isso que ele serve. Ok. Então, o sangue, a gente colhe o PSA e o toque, ele é seguro, enfim, dá para ser feito e ajuda no diagnóstico numa porcentagem razoável muito boa dos casos. Então, deve ser feito os dois. E a idade, como eu tinha comentado antes, até pouco tempo atrás, a Sociedade Americana recomendava os 40 anos. Hoje em dia, eles mudaram a partir de maio desse ano, uma mudança recente mesmo, a partir dos 55 anos. A Sociedade Brasileira fala em 50 anos ainda, isso não mudou na nossa sociedade. Então, se a gente considerar a brasileira, 50 anos de idade. Esses exames, então, são complementares. É necessário que sejam os dois. Os dois. Perfeito. Obrigado, doutor. Leila, já eu volto contigo. Marcos Gonçalves, ele é de Vitória, no Espírito Santo. Obrigado, Marcos, por participar conosco. Ele diz o seguinte, doutor, a diabetes tipo 2 provoca amputação. É uma afirmação que ele faz. Qual o potencial de risco? O diabetes é uma doença que, muitas vezes, o diagnóstico é feito numa fase tardia, né? Isso é, a pessoa começa a desenvolver o diabetes, não percebe, passa desapercebido durante um bom tempo e aquilo vai gerando repercussões dentro do organismo. E quando ela faz o diagnóstico e começa a ser tratada, muitas vezes as medicações já não conseguem fazer algum efeito de longo tempo, porque o diabetes, na verdade, não tem cura. Você sempre tem que tentar controlar a glicose da melhor forma possível para evitar que os efeitos indesejáveis, como a amputação, ocorra. Tem muito diabético que acaba realmente perdendo alguma parte, normalmente, dos pés ou da perna, né? Mas muito diabético também que acaba não conduzindo bem a doença, acaba não sendo sofrendo esse tipo de amputação, esse tipo de moléstia, né? Então depende muito do tempo de diagnóstico e do como ele vai ser tratado.